Eu sou Elizabeth, de Família Desenho de Deus, e muitas pessoas têm me pedido, na verdade, falar sobre crianças bilíngues. Os nossos filhos são, sim, bilíngues de inglês e português. Eu sou natural dos Estados Unidos e Fábio é natural do Brasil. Então, sempre foi importante para mim que eles falassem as duas línguas, porque a família deles só fala português, a minha família só fala inglês. Então, em primeiro lugar, era para ter esta comunicação, não ia ter nenhum tipo de relacionamento com a família sem poder falar. Então, os primeiros quase 8 anos de ter filhos, morávamos fora do Brasil, no Japão e depois nos Estados Unidos. E então, durante esse tempo, a gente focava em passar o português, porque a gente não estava no Brasil, não tinha quase contato com brasileiros, então era realmente um desafio. Especialmente que na época Fábio trabalhava longas horas fora de casa, sendo ele o brasileiro e eu não falava português nem como eu falo hoje, e mesmo hoje eu não sou nativa, né? Mas mesmo assim, eu me esforcei bastante para falar em português com eles. A gente tinha meio que uma regrinha de só falar português dentro de casa. Então, quando mudamos para o Brasil, mudamos a regra para só falar inglês, então, dentro de casa, porque agora praticamente não temos contato com americanos, então o mundinho deles é tudo em português, na igreja, na rua, qualquer coisa qualquer contato com pessoas é em português. Então, agora em casa a gente fala inglês, então ficou mais fácil para mim, né? Mas então, como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que não somente por nossa experiência, mas também baseado em vários estudos que eu tenho visto, as crianças não ficam confusas em aprender mais que um idioma no mesmo tempo. Muitas pessoas pensam assim e até evitam passar outro idioma para os filhos, e eu acho uma pena, porque não é verdade. Pelo contrário, as crianças são como esponjas, é só expor que eles vão absorvendo. Mas também eu conheci já vários casos de pais que até falavam em certo idioma, né, o idioma próprio deles, para os filhos, e os filhos conseguiam entender, mas na hora de tentar se expressar não conseguiam. Então, respondiam no idioma do país onde moravam, né? Então, o pai, por exemplo, eu já vi acontecer aqui no sul do Brasil, que tem muitas pessoas que falam ainda alemão. Aí tem casos que os pais falam alemão para o filho, mas o filho aí responde em português. Então, eu exigi dos meus filhos, que foi mais difícil enquanto a gente morava nos Estados Unidos, falar comigo também em português, não apenas entender o que eu falei para eles em português, mas também me responder em português. E esse causou, em alguns casos, uma certa frustração. O mais velho, Joshua, foi quem passou mais por esta fase, porque ele morou mais tempo nos Estados Unidos, e o inglês realmente era mais fácil para ele, mas eu exigia que ele falasse para mim em português. Às vezes ele começava a contar alguma coisa em inglês, aí eu falava, para, tem que parar, começa tudo de novo e fala para mim em português. Aí ele às vezes fala assim: ai, mas mamãe, você entende também inglês? Eu falo: não, dentro de casa eu não entendo inglês, agora começa tudo de novo e fala em português, e se você precisar de ajuda eu te ajudo. E eu fiz esse esforço por causa deles, mas na verdade foi muito bom para mim, porque tendo que usar todos os dias o português, esse me ajudou muito a melhorar também no português. Ainda que tinha muitas coisas que a gente só aprendeu depois de mudar para o Brasil, e com certeza ainda falta bastante que eu ainda quero aprender mais. Mas, pelo menos quando a gente veio para cá, eles já tinham uma boa base de português, já tinham como se comunicar com a família e as outras pessoas, então, no Brasil. Como fazer isso?
como eu falei, é só expor que eles vão pegar. São como esponjas mesmo. Mas eu vou falar a verdade, foi mais difícil do que eu imaginei. Tem que expor muito. Então, como que a gente faz isso? Musiquinhas em português, livros, eu sempre falo dos livros, muito bom. Então, quando minha sogra, por exemplo, queria mandar algum presentinho para o aniversário de alguém, ela sempre pensava em mandar roupas. Aí eu falava assim com um jeitinho para ela, mas roupas aqui tem, mas o que não tem aqui é livros em português, musiquinha, CD. Na época não tinha muita coisa na internet, graças a Deus hoje no YouTube você acha um monte de coisas. Então, ela começava a mandar, às vezes minha cunhada também mandava, e eu lia esses livros para eles em português e escutávamos musiquinhas em português. Como vocês sabem dos outros vídeos, a gente não libera muito tempo de tela, né, os videozinhos, mas eu tenho usado o tempo que a gente se libera para assistir vídeos em outro idioma. Agora, no último ano, quase 2, temos focado muito em passar o japonês para os nossos filhos. E da mesma forma, lemos livros em japonês, escutamos músicas em japonês, decoramos versículos da Bíblia em japonês. E o tempo que eu deixo assistir alguma coisa, eu aproveito para que seja em japonês, porque aí eles estão ouvindo pessoas nativas também falando em japonês. E eles pegam. Eles não falam japonês ainda como criança japonesa, mas já tem uma boa base, então tendo um pouco mais contato, eu creio que vai melhorar bastante. E então, até se não conseguir uma fluência, mesmo assim, qualquer exposição já é importante. Eu não sou especialista nesta área, então vocês também podem fazer umas pesquisas, mas eu li sobre o cérebro, que o fato de estar ouvindo outro idioma já vai fazendo conexões nos neurônios no cérebro. Nem sei se eu falei direito, tá vendo como eu preciso ainda melhorar o português? Mas essas conexões permanecem a vida toda. Então, já tendo estas conexões feitas, aí facilita depois aprender mais daquele idioma ou ainda de outros idiomas. Por isso que se diz, e é verdade, que aprendendo um idioma que não seja a língua materna, já fica mais fácil aprender um segundo, um terceiro idioma diferente, porque essas conexões no cérebro já foram feitas, os caminhos estão aí abertos, então é só colocar a informação que já está funcionando. E eu conheço pessoas que até conseguiram com que os filhos falassem, por exemplo, inglês, mesmo que os pais praticamente não falavam nada. Era só esse tipo de exposição de todas as formas possíveis, e assim a gente consegue fazer um grande favor para os nossos filhos. Tchau!